Graça e paz, meus irmãos. Abra sua Bíblia comigo, Romanos capítulo 11, bem no finalzinho deste capítulo. Romanos 11. Há alguns momentos na Bíblia em que a teologia pura e simples, ela explode em adoração. Romanos 11, versículo 33 a 36, é exatamente isso que acontece no texto, quando o apóstolo Paulo, depois de caminhar por 11 capítulos falando sobre as doutrinas básicas da fé cristã, ele, antes de decidir e falar sobre outros assuntos, ele explode finalmente em doxologia, adoração a Deus. Depois desses 11 capítulos, em que ele fala sobre a culpa do homem, sobre a justificação pela fé, sobre a graça soberana, a eleição, a misericórdia de Deus, ele não consegue encerrar a teologia que ele prega sem se ajoelhar diante de Deus em adoração. E olha o que esse texto então nos diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Esse cântico, pense bem, ele não é um parêntese emocional do apóstolo Paulo. Esse cântico é o ápice da teologia dele. Ele chega ao final desses capítulos, onde ele trata apenas sobre teologia, e o que resulta de uma teologia correta, da doutrina correta, ortodoxia, assim o nome dela, resulta em adoração. O coração dele chega a esse momento dizendo ou entendendo algo que é essencial. Toda a vida, toda a história, toda a salvação vem de Deus, por meio de Deus e é para Deus. Ele deixa isso bem claro aqui. E imediatamente, após a doxologia que ele faz aqui nesses últimos versos, Paulo faz uma transição. E nós vamos falar um pouco sobre essa transição hoje, porque ele faz uma ponte entre a doutrina correta, a ortodoxia, e a entrega, a prática correta, a ortopraxia. Então, quando nós olhamos para esse texto, Paulo está fazendo aqui uma transição. Ele usa um momento de adoração no final desse capítulo para fazer uma transição. E a transição mais natural para alguém que entendeu quem é Deus e o que Deus faz é um tempo de adoração a Deus. Por isso que a transição dele está envolvida com todas essas atribuições sobre Deus, todas essas características sobre Deus, toda essa profundidade de Deus. Aí então, ele começa o capítulo 12, versículo 1 e 2, são esses que nós pararemos por um tempo aqui hoje. Ele começa esse capítulo 12 falando, olha, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ele terminou o capítulo 11, antes esse momento de adoração, falando de misericórdia. Então ele começa o 12 dizendo, rogo pelas misericórdias de Deus, e esse pois aqui é a ponte entre a adoração que ele acaba de citar e a vida do crente e o que ele precisa viver a partir de agora. Em outras palavras, o apóstolo Paulo, ele contempla a misericórdia de Deus e ele diz, a misericórdia de Deus não pode fazer com que você continue sendo a mesma pessoa. Se você encontrou a misericórdia de Deus, você não deve continuar o mesmo, agindo do mesmo jeito. Então ele está
sintetizando o que ele está dizendo a teologia te levará para a adoração e a adoração te levará para uma transformação de vida. Ao conhecer Deus, Nabucodonosor, ao conhecer Deus de verdade, depois daquele tempo em que ele fica no campo, afastado, ele conhece a Deus de verdade e ele explode em adoração. Nabucodonosor, a partir daí, está transformado. Quando Jacó tem um encontro especial com Deus, ele explode em adoração. A partir daí, vida transformada. Então, o segredo, se é segredo, de você viver uma vida transformada por Deus, é conhecer mais quem é Deus. Se você conhece pouco de Deus, ou tem um conhecimento superficial de Deus, você não adora a Deus da forma correta. Este é o grande ponto. E é disto que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, o nosso tema de hoje, tem um resumão lá no nosso boletim da mensagem. O tema de hoje é tudo é culto, quando nós entendemos que a nossa vida é o altar de Deus. Tudo se torna culto. Ou, como poderíamos dizer de outro modo, o que Deus deseja de nós não é apenas uma adoração dominical, do domingo. O que Deus requer de nós é que a nossa existência inteira seja colocada diante dele em sacrifício vivo. Olha os versos 1 e 2 do capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos. Pai Santo, obrigado, Deus, por esse texto, pela Tua palavra e pela rica oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos através dela. Obrigado pelo culto que o Senhor nos permitiu prestar ao Senhor até aqui. Que o Senhor continue nos ensinando, Deus, como o Senhor deseja ser adorado. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Meus irmãos, como eu havia dito, esta é a carta aos Romanos. Ela foi escrita por volta do ano 57 depois de Cristo, e um período em que o apóstolo Paulo, ele esteve em Corinto. E quando ele escreve, o apóstolo escreve essa carta a essa igreja que era composta por judeus e também gentios, ela estava dividida, a igreja estava dividida, porque ela vivia entre tradições e tensões culturais. Essa igreja sofria muito entre essas tensões culturais e as tradições que ela carregava. E após tratar de todos os temas importantes, e nós temos tentado, à medida do tempo, tratar isso também na vida da igreja, e é importante tratar disso. Após ele tratar, por exemplo, capítulo 1, 2 e 3, sobre a depravação humana. É só você ler os 3 capítulos que você vai perceber isso, o quanto que existe uma escala da depravação humana. Reverendo Augusto Nicodemos, quando esteve aqui, ele falou exatamente disso, e ele falou que tem uma escadinha da depravação, que cada vez as coisas vão ficando piores. Capítulo 1, 2 e 3. Depois ele fala sobre a justificação pela fé, capítulo 4 e 5. Logo em seguida, do capítulo 6 ao 8, ele fala sobre ter vida no Espírito Santo de Deus. Logo em seguida, 9, 10 e 11, ele então vai falar da soberania de Deus na nossa eleição, na escolha que ele faz sobre as nossas vidas pela misericórdia divina. Em Romanos 11, finalzinho aqui que nós lemos, 33 a 36, Paulo então oferece aquilo que toda teologia deveria oferecer: adoração, louvor. E olha as palavras que ele diz que Deus é inescrutável, autossuficiente, fonte de todas as coisas. Ele deixa isso muito claro aqui. Ele então nos pergunta: quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Então ele está falando sobre esse Deus. Verso 1 e 2 do capítulo 12, ele mostra essa verdade, dizendo: olha, a verdade da teologia,
que eu expliquei para vocês até agora, do capítulo 1 até o capítulo 11, é que toda a teologia que vocês aprendem deve levar vocês à adoração não apenas litúrgica, não apenas do domingo, mas uma adoração existencial. O modo de vida, o modus operandi de alguém que conhece a Deus deve ser viver a palavra de Deus em glorificação a Deus em tudo na vida. Os nossos jovens e adolescentes estudaram um livro, As Bases Bíblicas da Fé Cristã, Wayne Grudem. Eles estudaram os 20 fundamentos essenciais da fé. Muito bem explicados cada uma das doutrinas. Neste livro, lá na página 45, afirma assim: toda verdadeira doutrina deve conduzir à piedade. O estudo de Deus que não resulta em obediência é conhecimento que não conheceu a Deus. Isso é o que os nossos adolescentes e jovens estudaram. Espero que tenham aprendido. Todo conhecimento de Deus que não resulta em obediência a Deus é conhecimento que, no fim das contas, não conheceu a Deus. Paulo, então, está falando desta verdade. Ele está dizendo, olha, eu estou ensinando a doutrina. E se isso não levar vocês a obedecerem a Deus, vocês perderam todo o propósito. O que Paulo está dizendo é que a doutrina que termina em teoria, morre. A doutrina que se curva somente em conhecer, é uma teoria que não adora a Deus de forma vívida, de forma verdadeira. Como esse texto então nos ensina? Nós temos aqui pelo menos 3 ensinamentos. Verso 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Perceba, Paulo ele não começa com a ordem seca, mas ele começa com um apelo. Rogo-vos, pois, irmãos. Ele não começa de forma assim, faça isso. Não, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos. Ele nos chama a atenção porque a obediência cristã, ela nasce de gratidão. A obediência cristã, ela não pode nascer da culpa que você tem. Ela tem que nascer da gratidão a Deus. Os sacrifícios lá no Antigo Testamento, lembre-se um pouco sobre eles se você tem algum conhecimento. Lá no Antigo Testamento os sacrifícios eram mortos. No Novo Testamento, Paulo diz, os sacrifícios são vivos. É a sua vida que é entregue a Deus. No Novo Testamento e com a vinda de Cristo, o altar não está mais no templo, mas está no cotidiano. Nós até chamamos esse espaço aqui em cima de altar. De muitas maneiras, a pessoa fala assim, lá no altar, nós temos aqui um palco. O altar que tinha no Antigo Testamento era para o sacrifício dos animais. O altar agora é seu coração, é a sua vida, é a sua casa, é o seu trabalho, é o seu carro, é o seu dia a dia. Esse é o altar de Deus, é você adorar a Deus o dia todo, com tudo que você faz. O corpo, que antes servia ao pecado, agora ele é instrumento de adoração. É isto que é ser sacrifício vivo. A nossa confissão de fé, 11º capítulo, vai dizer o seguinte, a luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, um Deus que é bom e faz bem a todos e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido, servido de todo o coração, com todo o coração, alma e força. Então veja bem, a verdadeira adoração não é opcional. Ela é a razão da existência de alguém. Você existe para glorificar a Deus. Deus não quer só o seu domingo. Deus não quer só a adoração dominical. Ele quer a segunda-feira, a terça-feira, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado. Deus quer o seu cansaço, as suas decisões, as suas relações, é você por inteiro.
Isso é ser sacrifício vivo. A vida inteira é de Deus. Nada, nada, absolutamente nada é seu. É tudo dele. Então, oferecer o corpo como sacrifício vivo significa santificar o que é comum. Uma das coisas que nós fazemos, o trabalho, quando nós entendemos que tudo é de Deus, o trabalho deixa de ser apenas para a sobrevivência. Ele passa a ser para o serviço da glória de Deus. Exatamente como o apóstolo Paulo chama a nossa atenção para isso. O casamento deixa de ser um contrato social e ele se torna um altar de Deus, para adoração a Deus do casal. O descanso que nós tanto precisamos, o descanso deixa de ser uma fuga do mundo e ele torna-se então um momento de gratidão, porque este é o princípio do sétimo dia. Você descansar em gratidão a Deus, agradecendo por tudo que Ele fez, para que Ele possa renovar suas forças para os próximos dias. Então a adoração não é um lugar. A adoração é uma postura de vida. A espiritualidade cristã, ela não vai ser medida por quantas experiências intensas você tem. A fidelidade cristã, ela é medida pela sua vida no cotidiano, em tudo que você faz para Deus. Então, antes de tomar qualquer decisão, o cristão deveria perguntar: isto honra a Deus? Isto glorifica a Deus? O que eu vou fazer expressa gratidão pelas misericórdias que eu recebi? O culto racional é isso. É viver assim, viver conscientemente diante de Deus em tudo. Mas é aqui que o apóstolo Paulo nos confronta com uma pergunta prática. Quem realmente vive à luz do que diz acreditar? Quem realmente vive o dia a dia dele à luz daquilo que ele diz acreditar? Eu vou te fazer algumas perguntas. Quantos cristãos vivem como se sua vida e os seus recursos pertencessem a eles? Quantos vivem dominados por medo, preocupação e ansiedade porque não conseguem controlar as circunstâncias? Quantas pessoas não se sentem amadas, mesmo tendo um Salvador que as amou e deu a vida por elas? Quantos frequentam a igreja dizendo-se cristãos, mas não vivem conforme a fé que professam? Vivem repletos de medo, mesmo tendo um Deus que nos cuida, que está conosco todos os dias. É como se estas pessoas, e se você for assim, olhe para a sua vida, é como se estas pessoas tivessem aprendido as palavras do culto, mas não o espírito do culto. Aprenderam sobre Deus, e o espírito do culto é lembrar constantemente: tudo pertence a Deus. Há uma ilustração contada pelo Dr. Paul Tripp, em que ele retrata isso com muita clareza. Ele conta que um famoso jogador de golfe, também cristão comprometido, ele foi ao seu banqueiro e então disse assim: eu estou ganhando uma quantia enorme de dinheiro, muito mais do que imaginei. Diga-me, quanto devo dar? O banqueiro olhou para ele e respondeu: você está fazendo a pergunta errada. A pergunta não é quanto devo dar, mas quanto devo manter, porque nada disto pertence a você. Ele estava absolutamente certo, irmãos. As ordens se invertem quando enxergamos as coisas à luz da soberania divina. Quando nós enxergamos as coisas à luz da soberania divina, então nos lembramos das palavras do apóstolo Paulo aqui no verso 36 do capítulo 11. Veja bem, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. O que é seu? O que é seu? Se a Bíblia está afirmando porque dele, por meio dele
e para Ele são todas as coisas. O que pertence a você? As coisas que você colocou no seu nome, registrou em cartório, os documentos que você tem guardado lá na gaveta, o que é seu? O que tem na sua conta? É isso que é seu? Porque a Bíblia está dizendo que nada é seu. Nada pertence a você. Deixa eu te lembrar, nem sua vida pertence a você. Se Deus disser que você não respira, daqui em diante você não respira mais. Nada, absolutamente nada é nosso. E se nós realmente acreditássemos nisto, quanto das nossas vidas mudaria? Quanta preocupação seria deixada para trás? Quantas coisas mudariam sobre as nossas conversas, as nossas discussões, os nossos interesses, se você se lembrar que nada, absolutamente nada pertence a você. Nada, nenhuma das coisas que você possui são suas. É tudo de Deus, tudo, tudo, tudo. Sua saúde é de Deus, seu conhecimento é de Deus, sua inteligência é de Deus, sua alegria é de Deus. Se você é introvertido, é de Deus, se é extrovertido, também é de Deus. Tudo dele. Se você é temperamental, é de Deus. E se você é calmo, tranquilo, sereno, é de Deus também. É tudo dele, absolutamente dele. Quanto da nossa ansiedade, da nossa avareza, do nosso controle, cairiam por terra se nós nos lembrássemos todos os dias que tudo pertence a Deus. Então, veja bem, o verdadeiro culto, ele não começa quando nós entramos por essa porta e a equipe de louvor faz um prelúdio. O verdadeiro culto começa quando reconhecemos que nós somos mordomos, não donos, que nós somos adoradores e não senhores. Nós não somos donos de nada. O segundo ensino que esse texto nos traz está aqui no verso 2, a parte A, ou a primeira frase. E não vos conformeis com este século. O verbo conformar está falando sobre algo exterior mesmo. E ele está dizendo o seguinte: vocês não devem tomar a forma desse século. Vocês não podem permitir que o mundo dite e molde a sua fé. Quem deve moldar e dizer como a sua fé caminha é a Bíblia Sagrada. Não é o mundo em que nós vivemos. Nos tempos aqui da igreja de Roma, o culto imperial existia, o culto hedonista pressionava os cristãos e dizia: vocês precisam se adaptar, o mundo mudou, você precisa se contextualizar, você precisa viver essa nova realidade. Hoje a pressão, ela vem em novas formas. A pressão que nós sofremos vem da performance. A pressão que sofremos vem do sucesso. A pressão que sofremos vem da aparência. A pressão que sofremos vem das ideologias. A pressão que sofremos vem do consumo. A nossa confissão de fé, no 8º capítulo, descreve a santificação. E diz o seguinte: a santificação é a obra de Deus pela qual o homem é renovado em todo o seu ser, para morrer mais e mais para o pecado e viver mais e mais para a justiça. Então, quando nós pensamos sobre o culto distinto que nós devemos prestar a Deus, nós estamos olhando para a santificação. Santificação é não viver a conformidade. É justamente consequência da santificação não se adaptar a este mundo, não entrar no molde do mundo, não viver como o mundo vive. Spurgeon dizia que aqueles que se adaptam ao mundo perderão o poder de transformá-lo. Porque o cristão não nasceu para se adaptar a este mundo. O cristão não é um camaleão cultural, ele é uma testemunha do reino. Ele é diferente dos outros. Não ser moldado pelo século não é isolamento, é discernimento. É entender que o molde deste mundo não cabe ao cristão. Então, lá no trabalho,
você deve manter sua honestidade, mesmo quando é mais rentável mentir. Lá na sua casa, no seu casamento, a fidelidade deve ser mantida mesmo quando a cultura incentiva o descarte até das pessoas. Troque por uma mais nova, troque por outro com mais energia, troque por um menos enjoado, troque por um menos chato. Isso é o que o mundo nos diz. Mas a vida do cristão não é assim. Nas redes sociais por aí, o cristão é chamado à moderação, à sobriedade, quando o mundo está sempre premiando aqueles que se exibem. O mundo gosta de quem se mostra. A Bíblia nos chama a atenção para a moderação, para a sobriedade. Wayne Grudem, ainda nas bases bíblicas da fé cristã, página 89, ele vai dizer o seguinte: viver de forma santa não é fugir do mundo, mas representá-lo corretamente diante de Deus, refletindo sua imagem em um ambiente distorcido. Essa é a vida do cristão. É viver neste mundo representando corretamente quem é Deus, vivendo de forma correta. O mundo tenta moldar até os nossos afetos. Ele tenta mostrar para nós que existe amor em todas as relações, de todas as formas, mas o cristão molda a sua vida pelo Evangelho, pela palavra de Deus. A diferença entre alguém que está conformado e aquele que está realmente transformado por Deus é que quem é conformado, ele reflete o ambiente. Onde ele chega, ele se adapta. O que estão falando, ele fala. O jeito que se comporta, ele se comporta. Isso é alguém conformado. Mas alguém transformado, ele vai refletir Cristo em todos os ambientes. E a luz, irmãos, a Bíblia já nos mostra isso, a luz incomoda. E não incomoda pouco, principalmente onde há trevas. Um terceiro ensino que nós escolhemos desse texto, a parte B do versículo 2, nos diz: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu já disse isso aqui antes. Tem muita gente querendo experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas não busca renovação de mente, não busca transformação. Ele quer as coisas boas de Deus, mas ele não quer mudar. E é impossível você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se você não experimentar uma renovação de mente. Se você se moldar a este mundo, não experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra transformar aqui dá origem à palavra tão conhecida, metamorfose. Aquela mesmo que nós conhecemos, daquele processo do casulo que se abre para revelar uma borboleta. Esse é o mesmo verbo que você encontra em Mateus 17:2, a transfiguração de Cristo. Então esse texto está chamando nossa atenção para dizer o seguinte: a mente renovada é aquela que aprende a pensar como Deus pensa. Isto é ter uma mente renovada. Você precisa começar a pensar como Deus pensa. E essa renovação não vai acontecer automática. Como eu posso começar a pensar como Deus pensa? Você precisa cultivar a mente de Deus através da palavra. Você precisa ler as Escrituras. E muitas pessoas querem experimentar a transformação, mas não leem o instrumento e a ferramenta que Deus usa para nos transformar. Não foi assim que a nossa fé reformada, ou o grande momento da reforma começou? Por alguém que leu as Escrituras e disse: Deus falou comigo. Então ele olhou para tudo que acontecia e disse: está errado. Não é assim que você olha para as Escrituras e você encontra aquele etíope pelo caminho lendo as Escrituras, mesmo sem entender, e quando ele pede explicação ele diz: eu quero ser batizado. É pela palavra. Então a palavra não é só para a nossa salvação,
Ela é para a nossa salvação, mas ela é para a nossa conservação também. Se você não tem feito uso constante da palavra, você não pensará como Deus pensa. Como que nós vamos viver essa relação de pensar como Deus pensa? Pela oração. Você precisa aprender a orar e orar mais. E orar mais tempo. E orar por mais causas. E orar com mais intimidade. E orar mais profundamente. E orar mais intensamente. Quando nós olhamos para a realidade que Deus nos chama a atenção, não existe mente renovada, transformada, que não vai ou passa por um processo devocional, de vida de oração, vida de leitura da palavra. Mas a mente transformada é uma mente que também se disciplina a viver uma obediência diária a Deus, obediência cotidiana. Todos os dias em obediência a Deus, todos os dias em obediência a Deus, insistentemente. O culto racional é o reflexo de uma mente moldada na pessoa de Cristo. Quando nós falamos de culto racional, quando o coração, irmãos, ele está renovado em Deus, o intelecto do homem se submete a Deus. E ele então obedece de forma alegre a Deus. Perceba a sequência que o apóstolo Paulo faz nos versos 1 e 2. Ele fala sobre uma mente renovada, ele fala sobre uma vontade de Deus discernida, ele fala sobre uma vida transformada. A vontade de Deus não é um mistério místico, como muitas pessoas dizem, eu preciso tanto saber. A vontade de Deus é resultado natural de obediência. É só olhar para as Escrituras. Você encontra as respostas. E quanto mais um cristão se renova pela palavra, mais facilmente ele reconhece o que é bom, o que é agradável e o que é perfeito aos olhos de Deus. Quanto mais ele se aproxima de Deus, ele se renova pela palavra, mais facilmente ele reconhece o que não é de Deus. 3 reflexões finais para a nossa vida. A igreja, ela é um corpo adorador. E quando você olha para Romanos 12, não temos aqui um apelo individualista. Paulo, ele diz o seguinte, rogo, pois, irmãos, no plural. Ele está falando para toda a igreja. A entrega do corpo como sacrifício vivo é também a entrega de cada membro do corpo a Cristo. Então o que nós fazemos aqui no domingo à noite é resultado do sacrifício de todos nós, como sacrifício vivo. A renovação da nossa mente, ela deve reproduzir uma renovação e adoração comunitária. Nós devemos ficar alinhados nessa vida com Deus. Por isso, cada ministério da igreja, cada membro da igreja, cada decisão e cada talento que nós temos e servimos a Deus com eles, os nossos dons, deve ser guiado por uma única pergunta. A única pergunta é: o que Deus deseja de nós? O que Deus realmente quer da nossa vida? Eu vou tentar exemplificar melhor. O pastor precisa perguntar: Senhor, o que o Senhor quer que eu pregue à tua igreja? E muitas vezes as pessoas vão dizer assim, não, isso é óbvio para o pastor. Sim, só que não é só isso. O músico que escolhe as músicas deve perguntar: que louvor o Senhor quer ouvir? Não o que eu estou sentindo, não o que eu estou querendo, mas o que Deus quer ouvir? Como Ele quer ser adorado? Quem faz a liturgia deve perguntar: como Deus quer que eu conduza a igreja em adoração? Esta precisa ser uma oração constante nossa. O administrador precisa perguntar, o administrador, eu digo, da igreja, ele deve perguntar: como nós podemos usar os recursos que a igreja tem para honrar o Senhor? O jovem deve se perguntar: como posso gastar a minha força da juventude para o Senhor? Aquele que está aposentado deve perguntar: como eu posso servir a Deus agora que tenho mais tempo? Tenho menos força, mas tenho mais tempo.
Como eu posso servir a Deus agora? E quando, irmãos, cada um de nós vive assim, a igreja se torna um só corpo em culto permanente a Deus. Qual foi a última vez que você planejou algo para a igreja, para a mocidade, para o louvor, ou qualquer outra área da igreja, e antes de tudo, você perguntou o que o Senhor quer? O que é que o Senhor deseja? Qual foi a última vez que diante de uma eleição de pastor, presbítero, diácono, você perguntou para Deus, o Senhor quer que eu diga sim ou quer que eu diga não? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você recebeu o seu salário e de repente seu salário veio com um plus, veio um pouquinho a mais, e você perguntou para Deus, qual o propósito do Senhor com esse a mais aqui no meu salário? É para a minha própria vida? É para passear com a minha família? É para comprar o que eu tanto quero? É para abençoar alguém que está precisando este mês? O Senhor quer que eu invista em alguma área específica do teu reino? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você, cheio de si, cheio de razões e cheio de argumentos, foi diante do seu marido, da sua esposa, discutir algum assunto e perguntou para Deus antes, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Como o Senhor quer que eu diga o que eu tenho para dizer? O Senhor quer que eu diga alguma coisa? Qual foi a última vez, irmãos, que você realmente colocou essas perguntas diante de Deus? Antes de dizer o que pensa, o que quer, o que acha, o que entende, qual foi a última vez? Efésios 4, 15 e 16 nos lembra. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, efetua o seu próprio crescimento ou aumento para a edificação de si mesmo em amor. Deus, Ele quer mentes que pensam, mas corações que ardem por Ele, pela vontade dEle. E quando a nossa mente, irmãos, é renovada, a vontade é santificada, o corpo vai se tornar um instrumento de adoração. Porque o evangelho que nos é apresentado, ele ocupa o nosso corpo, é isso que Cristo está dizendo. Sois povo de Deus, sois corpo de Deus, vocês são o templo de Deus, o corpo é de Deus, a agenda também tem que ser. O corpo é de Deus, todas as nossas decisões também são. O corpo é de Deus, todo o dinheiro que você ganha também é. Então, quando falamos sobre transformação cristã, ela tem cheiro, ela tem som, ela é de carne e osso. Ela é com tudo. Uma segunda reflexão é que o fim parece o mesmo do início, né? Glória a Deus. Você olha para o apóstolo Paulo e lá no início ele começa glorificando a Deus e ele termina sobre teologia glorificando a Deus. Nós devemos nos lembrar, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas eternamente. Amém. Tudo é de Deus. Tudo, absolutamente tudo que temos é do nosso Deus. Deixa eu te perguntar, de alguma maneira, alguma área da sua vida, ou alguma coisa que você tem, você considera que não é de Deus? Será que tem algo lá na sua casa, na sua vida, que você tem considerado propriamente seu e não de Deus? Que você diz, isso é meu. Pense bem, tudo começa e termina em Deus. A vida cristã é circular. Adoração gera obediência, obediência gera adoração. Tudo é de Deus, tudo que temos. E é isto que o apóstolo Paulo começa a descrever. Tudo, absolutamente tudo, corpo, mente, dons, tempo, tudo deve retornar ao propósito original. E qual é o propósito original? Glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Ali fora tem, daqui a pouco estaremos ali conversando, quer comais,
quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. É tudo dele, nada nosso. E uma exortação final. Por favor, entregue seu corpo a Deus, não apenas parte dele. E quando eu digo isso, um alerta especial, isso envolve seu guarda-roupa, tá bom? Entregue seu corpo a Deus, todo ele. É tudo de Deus. Renove a sua mente. Não conforme-se com essa cultura, mas conforme-se com a mente de Cristo. Tem muito crente renovando a mente através dos influências deste mundo. Renove sua mente através de Cristo. Aprenda a servir com amor, não por costume. Pare de fazer as coisas porque está na escala. Porque é o seu dia de fazer. Ah, porque eu estou escalado, então eu tenho que ir, eu tenho que fazer. É a minha obrigação. Sirva, mas sirva a Deus com amor. Cultuando a Deus com o seu serviço. Se é abrir a igreja, se é pregar, se é cantar, se é tocar, se é carregar uma cadeira, sirva com amor. Para de fazer as coisas por obrigação. Deus é dono de tudo. Do seu tempo também, da sua agenda também. O culto, irmãos, que não nos transforma, é apenas um evento, um encontro. Mas o culto que realmente nos muda é o culto que é muito além de um evento. É o modo de existir. A vida inteira nossa é um altar a Deus, e o altar, que é a nossa vida, é onde Cristo verdadeiramente será visto, será notado. Eu volto meus olhos para Atos capítulo 4, um texto que tem me impactado grandemente nos últimos dias, onde no versículo 13, os líderes religiosos olham para Pedro e João e reconhecem que eles eram iletrados e incultos, mas eles não conseguem chegar a uma conclusão diferente a não ser, certamente, eles estiveram com Jesus Cristo. Você pode ter pouca capacidade ou quase nenhuma, você pode não ter todas as ferramentas nas mãos, mas uma coisa estava certa na vida de Pedro e na vida de João: eles andavam com Jesus. A vida deles era um altar, e o altar era onde Cristo era visto. Vamos nos colocar de pé, aqueles que puderem. Eu vou te convidar a ler junto comigo esta oração final. Não é uma oração difícil, mas é uma oração que nós precisamos fazer pela fé. Vamos lá juntos? Senhor, faz de nós uma igreja que vive o que canta, que pensa o que crê e que serve como quem adora. Que cada gesto, cada decisão e cada palavra sejam sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Ti. Amém.